Olá, queridos alunos, dando continuidade ao nosso projeto de ensino, onde a preocupação é não deixar que nenhum de vocês fique parado sem um motivo de continuar estudando, até porque temos falado constantemente às turmas para que mantenham uma regularidade como se estivesse dentro da instituição. Então, aqueles alunos que são de quarta-feira, o horário dele, sente na frente de sua televisão, do seu vídeo, do seu computador, do seu celular e assista a aula, para que haja essa regularidade. A disciplina é muito importante nesse momento. Então hoje nós vamos falar sobre Espiritismo ou Doutrina Espírita, conceito e objetivo, tomo 1, módulo 1, roteiro 2. E eu abro sempre com a pergunta: você é o quê? Dirá muitos de vocês: sou kardecista. Tá certo? Essa expressão, sou kardecista, existe. Nós veremos agora os equívocos que muitas vezes assistimos, muitos antigos até dentro da doutrina, com muito tempo de doutrina, repetir sempre a mesma expressão, não é isso? Sou kardecista. Pense no momento que nós vamos agora discorrer sobre o assunto, para depois concluirmos se essa expressão está correta. Então, o que significa doutrina? Um conjunto de princípios de uma escola literária ou filosófica, de um sistema político, econômico e etc. Ou de dogmas de uma religião. Então é isso que significa doutrina. A definição de doutrina é isto. O que é espiritualismo? O espiritualismo é uma doutrina filosófica que afirma a existência de uma alma imortal do homem. Isto é, de um princípio substancial, distinto da matéria e do corpo, razão absoluta de ser da vida e do pensamento. Espiritualismo, crença da existência de uma alma espiritual, imaterial, que conserva sua individualidade após a morte, e é o oposto do materialismo. O materialismo, ele é uma doutrina que acredita que só existe a matéria. Então, a gente tem a nossa vida e quando o nosso corpo morre, se acaba. Já o espiritualismo, ele acredita que existe algo além da matéria. Ou seja, quando o nosso corpo material ele sucumbe, algo sobrevive a ele. Então, dentro do espiritualismo, nós vamos encontrar diversas crenças e religiões que compactuam desse mesmo pensamento. Então, o catolicismo, o protestantismo, nós temos aí outras seitas, tipo Umbanda, Candomblé, todos eles são espiritualistas. Então a gente começa já a entender a diferença de uma para outra. Então o espiritualismo, ele abrange uma grande área. Basta que eu compreenda a sua definição. Então, voltando, espiritualismo é uma doutrina filosófica que afirma a existência de uma alma imortal do homem, isto é, de um princípio substancial distinta da matéria e do corpo, razão absoluta de ser da vida e do pensamento. Em sentido mais lato, doutrina que, além da tese referida, reconhece a existência de Deus, a imortalidade da alma e da existência. Então, por essa definição, nós podemos concluir que todas as religiões são espiritualistas. Elas têm um princípio que acreditam a prevalência da alma sobre a matéria. Mas a nossa doutrina, em específico, ela diz o seguinte: a doutrina espírita é um conjunto de princípios e leis revelado pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constitui a codificação espírita. Então, nota, a doutrina espírita, ela é espiritualista? Sim, mas ela é específica. Por que a doutrina espírita é específica? Porque ela acredita, ela se apoia nas revelações dos espíritos superiores que estão contidas nas obras de Allan Kardec. Então, percebeu? Nós não somos kardecistas, não existe a expressão kardecismo, existe doutrina espírita. E esta doutrina espírita, a palavra espírita,
espiritismo é cunhada pela doutrina espírita, lá revelada pelos espíritos a Kardec. E se você pegar a parte introdutória do Livro dos Espíritos, vão encontrar na primeira parte esta definição, este alerta, que nos adverte que é cunhada exclusivamente pelo mundo espiritual essa expressão, espiritismo. Então, resumindo, nós temos doutrina espírita ou espiritismo e os seus adeptos são espíritas ou espiritistas. Então, as obras básicas de Kardec, nós vamos falar depois uma a uma, né? Nós temos aqui, apresentando para vocês, o Pentateuco. O que é o Pentateuco? É composto pelo Livro dos Espíritos, que vai irradiar para todas as outras obras que nós temos aqui, que é a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então você observa que a base de tudo começa onde? No Livro dos Espíritos. E estes acabam multiplicando, dado que as perguntas não se esgotaram naquela época, foi necessário criar outras tantas obras com a mesma envergadura para nos explicar individualmente cada caso. Então a doutrina espírita, de modo geral, funda-se nos seguintes princípios. Então, aonde a nossa doutrina está alicerçada? A existência e unicidade de Deus, a existência e imortalidade do Espírito, defesa da reencarnação, já começa a se distanciar da grande maioria das doutrinas espiritualistas, criação igualitária dos espíritos, comunicação com os espíritos desencarnados, lei de causa e efeito, entre outras. Então, esta é a base da doutrina espírita. É aqui que vai se alicerçar a doutrina espírita e é aqui que ela vai se diferenciar das demais religiões, crenças, fazendo uma observação que a Igreja Católica acreditava na reencarnação e ela é tirada essa ideia da reencarnação porque conflitava com os interesses da época, e aí, se eu não me engano, Constantino, né? Constantino Nicéia, né? Que resolve, junto com um grupo de dirigentes da Igreja Católica, tirar a ideia da reencarnação. Mas se formos pesquisar com maior profundidade, veremos que efetivamente a reencarnação também era divulgada pela Igreja Católica. Então, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem, destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Olha que bonito, ela me diz que eu não sou religião. Observaram? Aliás, tudo que Kardec não queria que fosse associado é que essa doutrina estivesse ligada à religião. Nós vamos ver mais à frente o porquê que isso acontecia. Então, ele me diz que eu, por ser espírita, eu estou dentro de uma ciência. Olha o alerta que nos é apresentado para que, quando analisemos determinados fatos que nos são apresentados dentro do mundo espiritual, que tenhamos os olhos voltados para a ciência, tentar compreender, tentar pesquisar, tentar esmiuçar aquele fenômeno que se apresente. Por quê? Somos uma ciência. Eu costumo dizer, e vou repetir para todos vocês, que eu me sinto muito feliz, né, em pertencer a essa doutrina. Porque Kardec nos deu uma carteirinha. Se vocês observarem, todos nós ganhamos uma carteirinha. A primeira carteirinha que ele me deu, ele disse, olha, toma a carteira da ciência. A segunda carteira que ele me deu, ele disse, toma a carteira da filosofia. E a terceira e última carteira, ele diz, toma a carteira da religião. Isso me deixa feliz, porque nós entendemos que esses três pilares unidos, conversando, o diálogo dessas três correntes, quando sentados à mesma mesa para conversar, descortinaremos a verdade. Então, todos nós devemos nos sentir muito felizes de pertencer a essa doutrina, pois ela consegue agregar todos esses segmentos, e nós são segmentos extremamente conflitantes um para com o outro, né? A religião, a ciência, a filosofia, são extremamente conflitantes, e Kardec, auxiliado pelo mundo espiritual, consegue conjugar essas três correntes, esses três pilares importantes para a humanidade conhecer a verdade.
É a verdade que Jesus nos adverte. Conheça a verdade vos libertará. É esta verdade, é o diálogo dessas ciências que vão nos levar ao conhecimento pleno e as razões por que estamos aqui, as razões por que passamos por tantos episódios e para onde vamos. Então, observamos que o Espiritismo é uma ciência. E fazendo uma correção, porque me equivoquei, até porque estamos fazendo diversas gravações, né? Na verdade, foi Justiniano, no Concílio de Constantinopla, que tira a ideia da reencarnação, não é isso? Então, vocês observem que foi uma decisão puramente política, né, da época. Então, o Espiritismo tem por fim demonstrar e estudar as manifestações dos espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz, em suma, o conhecimento do mundo espiritual. É isso que a doutrina faz. Observe, de novo repetindo para vocês, ele vai nos apresentar a situação feliz ou infeliz do desencarnado, do mundo espiritual, né, nos dando esse conhecimento. Com que objetivo? Para que tenhamos consciência, né, do que nos reserva, do caminho que iremos passar através desses exemplos, né, caso insistamos em manter posicionamentos equivocados, posicionamentos materialistas, posicionamentos egoístas. Ele vai nos apresentar e nós teremos uma série enorme de narrativas desses irmãos que daqui partiram e vivem no mundo espiritual ainda a sofrer. E Kardec, lá na revista Espírita, nos apresenta, eu costumo dizer que a revista Espírita, ela é na verdade um laboratório, onde Kardec, através das reuniões que ali procedia, colhia essas informações, fazendo uma coletânea dessas sessões, para que todos nós viéssemos a conhecer o que nos reserva caso insistamos em não nos tornar seres justos, seres amoldados, seres perfeitos. Sedes perfeito como o vosso Pai. Então o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Olha que legal. Então a doutrina, eu estou te apresentando as duas carteirinhas que me foram dadas. Ela, ao mesmo tempo que ela é uma ciência, que através da observação dos fenômenos que ocorrem, das psicografias que recebemos, das manifestações mediúnicas que ocorrem, nós observamos e também estamos ligados a uma doutrina filosófica. Como doutrina filosófica, instrutor? Nós vamos aprender a conhecer a ética. A ética, não a moral, que muitas vezes equivocadamente nós falamos. Jesus não nos ensinou moral, ensinou a ética. E que ética é essa, instrutor? A ética de sermos seres bons, seres virtuosos, sermos justos, perfeitos, sermos caridosos, amorosos e com senso de justiça. E que com o decorrer do curso vamos verificar quão diferente é essa conceituação que pensamos ter e o que somos efetivamente. Como ciência prática, o Espiritismo consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Olha aí a ciência se apresentando. Então, quando eu tenho uma manifestação de um irmão desencarnado, eu tenho uma ligação de ciência. Eu vou poder praticar, eu vou poder perquirir aquele espírito, eu vou poder analisar até que ponto aquela mensagem é verdadeira, até que ponto aquela mensagem está efetivamente alinhada aos ensinamentos que Kardec nos apresenta. Será que aquilo é uma manifestação espírita ou uma manifestação puramente do indivíduo? Será que aquele indivíduo é desencarnado ou é encarnado a manifestar seu pensamento? Isso tudo é a ciência que vai desvendar esse mistério. É por isso que nos é convidado sempre, como adeptos dessa doutrina, a colocar todo ou qualquer evento espírita na mesa da razão. É isso que Kardec quer que todos nós façamos, que toda manifestação não seja propalada da forma que muitas das vezes assistimos irmãos a fazerem um verdadeiro barulho, sem ao menos perquirir se aquele evento efetivamente, não é isso? Efetivamente está apoiado dentro da doutrina, se efetivamente aquele evento
foi uma manifestação espírita, ou, quando não, verificar o seu autor, porque sim, muitas das vezes, autores de determinadas mensagens se passam por ele, mas não são efetivamente quem diz serem. Mais tarde veremos isso. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam das relações entre nós e os espíritos. Ou seja, vamos mudar um pouquinho essa palavra, né? Que eu já expliquei a vocês a diferença de moral e ética. Vamos colocar no lugar de moral, ética. Então, é uma filosofia que compreende todas as consequências éticas que demandam das relações entre nós e os espíritos. Não se compreende que um espírita não adquira ética para continuar dentro da doutrina. É preciso evoluir, é preciso trabalhar a nossa ética. A ética de nos tornar seres amoldados, ajustados às leis do Criador, que veremos mais à frente também sobre essas leis que me refiro, as leis divinas, as leis de Deus. Nós vamos aprender que ao estarmos trafegando por essas leis, ou melhor, subordinado a essas leis, quando nós as transgredimos, aí advém o nosso sofrimento, aí advém a nossa imperfeição. Então, ela é uma filosofia que vai nos ditar, né, como vamos adquirir virtudes necessárias a chegar no tão esperado reino dos céus. É este o reino que Jesus nos adverte. Como chegar nesse? Não se pode chegar ao reino dos céus sem ter virtudes. Não se pode abrir a porta dos céus sem essas virtudes. É preciso que o homem seja perfeito. É por isso que nós vamos ver os nossos amigos espirituais evoluídos, né, que nos trazem mensagem extremamente amadurecida, com o intuito de nos ajudar a compreender e esclarecer determinadas dificuldades, né, tão bem aparelhado no conhecimento, porque adquiriram esta ética, compreenderam essa ética. É muito comum nas casas espíritas as pessoas ingressarem e quererem logo trabalhar. Ela realmente oferece um campo de trabalho enorme em várias áreas da casa, né? Seja como instrutor, seja nos trabalhos mediúnicos. Então, mas o médium, ele não tem que ficar só atento ao trabalho. O trabalho é uma das etapas. O principal é isso aí, é olhar a filosofia, entender a ética e corrigir as suas falhas. Então nós estamos aqui numa nova oportunidade reencarnatória para corrigir as nossas faltas. É claro que fazer parte de um trabalho de uma casa espírita é maravilhoso. Realmente é gratificante, a gente se sente muito bem, muito feliz por participar. Porém, não basta só trabalhar, a gente tem que se trabalhar também, corrigindo as nossas faltas. Então, o objetivo da ciência é o estudo das leis do princípio material. O objetivo especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Nós veremos mais à frente, lá no Posto Ipiranga, né? Inclusive a nossa instrutora Renata, que vai nos falar sobre a ciência, vocês verão uma correlação da ciência que conhecemos com a ciência do mundo espiritual. Não existe mágica, não existe nada extraordinário. O que existe é tudo ordinário. O extraordinário é por conta nossa, pela nossa incapacidade de conhecer. E quando ela abordar a parte da ciência, propriamente dito, vocês verão que a cortina, o véu vai se levantar e nós compreenderemos que a doutrina espírita não tem nada de especial ou de extraordinário. Tudo é muito normal. Aliás, tudo é muito simples. Tudo é muito descomplicado. A complicação, o rebuscamento dessas informações é por conta nossa, pela nossa incapacidade de compreender as verdades simples que Jesus nos legou. Então o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos, só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltaria o apoio e comprovação. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, observe que essa doutrina
né, a nossa doutrina, né, ela nos faculta toda essa gama de conhecimento. Mas com qual objetivo? Fazer com que nos tornemos doutores? Não. Fazer com que nós possamos compreender todos os eventos que se apresentam no mundo espiritual dentro do nosso mundo material. Para que a gente não crie fantasias, para que nós possamos levantar este véu que tanto nos inebria na compreensão, para fazer que todos nós possamos permitir que as nossas cavernas sejam iluminadas pela luz do conhecimento. E o homem, quando adquire esse conhecimento, ele evolui. Ele não fica mais preso a determinadas direções, ele não fica mais preso a determinadas ilusões. Eu brinco muito em sala de aula, né? Quando a gente fala, né? A fada do dente é importante? Sim, extremamente importante. Mas ela existe? Não, ela não existe. E quando nós crescemos, nós descobrimos que a fada do dente nada mais é do que uma alegoria, um conto de fada para ensinar. Da mesma forma é a nossa doutrina. Muitas das percepções que temos, muitas das colocações que fazemos é fruto da nossa imaturidade, é fruto da nossa falta de conhecimento, é fruto, muitas das vezes, de nossa ilusão. Então eu sempre cunhei essa frase dessas turmas dizendo que a doutrina espírita ela nos tira a nossa ilusão, nos traz maturidade, nos faz compreender as verdades que Jesus nos apresentou. E o homem que compreende essa verdade se liberta. O homem que compreende essa verdade consegue efetivamente evoluir. Joana de Ângeles não chegou ao estágio que chegou sem ter passado por essa esfera. Foi preciso ela ter conhecimento, adquirir conhecimento, ter experimentado, adquirido experiência, vivido experiência para poder compreender essas verdades. Então a nossa doutrina espírita, ela efetivamente nos tira a ilusão. Conhecer o mecanismo das transformações não invalida nem desvaloriza o evento. Então a doutrina espírita ela busca colocar os fatos na mesa da razão, para que a gente entenda não só as transformações, como também os porquês de nós estarmos aqui. E quando nós sabemos o que viemos fazer aqui, o nosso trabalho fica mais eficaz. Nós ganhamos a consciência de que estamos aqui para nos melhorar. Precisamos trabalhar e colocar bastante esforço para corrigir os nossos defeitos, se analisando. É isso que ela faz pela gente. Ajudar na nossa transformação, na nossa evolução. Então, eu espero que todos vocês tenham entendido bem essa aula e que a partir de agora eu não ouça mais em nossos corredores, em nossas alamedas, a palavra que tanto me incomoda, sou kardecista. Não, eu não sou kardecista, eu sou espírita. É essa a doutrina que eu abracei, é essa a doutrina que todos nós abraçamos. Então, corrijamos esse equívoco de nossas falas, até porque para ensinar precisamos aprender, e aprender o certo. E Kardec nos adverte qual o certo. Não somos kardecistas, somos espíritas. Fiquem em paz, foi um prazer estar com vocês.